Meio-dia em Kiev. Você está assistindo ao Nosso Tempo. No estúdio, quem está com você é a Natália Sobit. E agora vou contar as principais notícias deste momento. Em Zaporíjia, foram concluídos os trabalhos para eliminar as consequências do intenso bombardeio russo ocorrido ontem à noite. 19 pessoas ficaram feridas, 8 delas foram hospitalizadas. A infraestrutura residencial e urbana foi atingida pelo ataque. 31 prédios residenciais de vários andares e 20 casas particulares foram danificados. Em 5 locais diferentes, surgiram incêndios de grande proporção. Além disso, um dos ataques atingiu o dormitório de uma universidade, onde havia pessoas naquele momento. No total, a Rússia realizou 11 ataques contra a cidade. Em um dos locais atingidos, 2 pessoas conseguiram ser resgatadas. 152 pessoas já registraram queixas sobre danos ou destruição de suas moradias. Os serviços públicos estão trabalhando para eliminar as consequências e reparar as redes de infraestrutura. Por causa do ataque, parte das residências ficou sem fornecimento de energia elétrica e gás. Mais de 50 máquinas e 230 pessoas foram mobilizadas para os trabalhos de restauração. Um pesadelo? Como eu posso explicar tudo isso pra você? Foi tudo horrível. Eu e meu filho saímos pro corredor apenas alguns segundos antes do impacto. E foi isso. Isso simplesmente salvou a gente. Eu não sei, se a gente tivesse ficado no quarto, ó, tá tudo destruído. A cada ano, o número de vítimas civis da guerra na Ucrânia só aumenta. Segundo dados da ONU, em 2025, esse número aumentou em 1/4, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de feridos cresceu várias vezes, 75% a mais. Como informou a Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da ONU, este ano a Rússia intensificou significativamente o uso de armas de longo alcance, o que levou ao aumento do número de mortos nas grandes cidades. Por exemplo, em Kiev, o número de vítimas civis nos primeiros 10 meses deste ano foi quase 4 vezes maior do que durante todo o ano passado. Além disso, em todo o país, casas residenciais e instalações de infraestrutura civil estão sendo destruídas e a pressão sobre o sistema de energia da Ucrânia está aumentando. Cada novo ataque aumenta ainda mais a pressão psicológica sobre a população. A ministra das Relações Exteriores da Letônia, Baiba Brahe, chegou a Kiev. Ela anunciou isso na rede social X e observou que veio para apoiar seus amigos ucranianos na luta por um futuro sustentável e pacífico para a Europa. Ela foi recebida na estação pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. O governo da Letônia e todo o seu povo apoiam a Ucrânia. Brahe enfatizou. O secretário do Exército dos Estados Unidos, Daniel Driscoll, também tem visita agendada a Kiev esta semana. Conforme declarou o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, a Ucrânia está pronta para continuar trabalhando o mais rápido possível para pôr fim à guerra. Ele também observou que uma boa base havia sido estabelecida em Genebra e que o presidente Zelensky e toda a equipe em Kiev estavam comprometidos em dar continuidade ao trabalho. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, espera se encontrar pessoalmente ainda esta semana com o chefe da Casa Branca, Donald Trump, para acertar um plano para o fim da guerra. Como possível data, está sendo considerado o Dia de Ação de Graças, que neste ano é comemorado nos Estados Unidos em 27 de novembro, além dos dias próximos a essa data. Foi o que declarou o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, em entrevista ao portal americano Axios. Segundo ele, a versão atual do plano atende aos interesses da Ucrânia e não contraria suas linhas vermelhas em nada, exceto em algumas questões, como as territoriais. E é justamente sobre esses pontos que o presidente da Ucrânia gostaria de conversar pessoalmente com Donald Trump. Enquanto isso, o presidente do ZEUA, Donald Trump, está disposto a se encontrar pessoalmente com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e com o ditador russo Putin, mas somente quando o plano de paz estiver totalmente acordado ou chegar à fase final. Trump comunicou isso em sua rede social Truth Social. Ele destacou que sua equipe alcançou avanços significativos nas negociações ao longo da última semana. Para finalizar o documento, Trump enviará seu enviado especial Steve Witkoff a Moscou na próxima semana para negociações com Putin. E o ministro do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, deverá realizar reuniões com o lado ucraniano. Na última semana, minha equipe alcançou avanços significativos na questão do fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O plano de paz inicial de 28 pontos, elaborado pelos Estados Unidos, foi revisado levando em conta propostas adicionais de ambos os lados. Restam apenas alguns pontos em que ainda não há consenso.
Espero me encontrar com Zelensky e Putin em breve, mas somente quando o acordo para encerrar a guerra estiver finalizado ou na fase final. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na rede social Truth Social. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia pode acabar ainda este ano. Essa declaração otimista foi feita pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Ao mesmo tempo, ele está convencido de que a Rússia continuará representando uma ameaça para toda a Europa por muito tempo, mesmo após a assinatura do acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Além disso, Rutte destacou que Moscou não tem direito a voto nem poder de veto sobre quem pode se tornar membro da OTAN. Na cúpula de Washington, tomamos a decisão de que o caminho da Ucrânia para a OTAN é irreversível. Ao mesmo tempo, vários aliados, incluindo os Estados Unidos, declararam que, neste momento, não apoiam a entrada da Ucrânia. Se a adesão à OTAN não for considerada uma opção, da nossa parte precisamos garantir garantias de segurança suficientemente confiáveis e criar condições para que a Rússia nunca mais tente atacar novamente. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, em entrevista ao El País. A Ucrânia receberá armamentos pelo programa Pearl no valor de 5 bilhões de dólares até o final do ano. Isso também foi declarado pelo secretário de Estado, secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Os países europeus deram uma contribuição significativa para esse processo ao longo dos últimos anos. No entanto, certas capacidades só podem ser fornecidas pelos Estados Unidos. Rutte destacou que a Ucrânia recebe mensalmente armamentos no valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares. A principal prioridade para a União Europeia é um acordo de paz que garanta a verdadeira segurança da Ucrânia e da Europa. Foi o que declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante seu discurso no Parlamento Europeu. Segundo ela, o acordo não deve impor restrições às forças armadas ucranianas. O segundo grande objetivo é a observância incondicional da soberania da Ucrânia e a inadmissibilidade de qualquer alteração de fronteiras. O ponto-chave é que qualquer acordo deve garantir uma paz justa e duradoura, além de assegurar a verdadeira segurança tanto para a Ucrânia quanto para a Europa. Sendo um Estado soberano, a Ucrânia não pode ter quaisquer restrições em relação às suas forças armadas que a tornem vulnerável a futuros ataques. Isso diz respeito tanto à dissuasão quanto à segurança da Europa. Afinal, a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa. Por isso, Kiev precisa de garantias de segurança confiáveis, de longo prazo e dignas de confiança. Enquanto isso, a ministra dinamarquesa para Assuntos Europeus, Mari Bjerre, declarou que o apoio à Ucrânia é necessário tanto para sua defesa quanto para a segurança da Europa. A Rússia continua realizando ataques militares e híbridos, apesar do desejo da Ucrânia pela paz. Bjerre expressou esperança em resultados positivos dos esforços dos Estados e avaliou como positivo o progresso da reunião em Genebra. Em relação à continuação das negociações, gostaria de lembrar o princípio de paz que nossos líderes concordaram no Conselho Europeu. Negociações sobre a Ucrânia são impossíveis sem a própria Ucrânia. Negociações que envolvem a segurança europeia são impossíveis sem a participação da Europa. A segurança da Ucrânia e da Europa estão interligadas. Qualquer acordo deve implicar garantias de segurança sólidas e confiáveis que assegurem a contenção de futuras agressões russas. A paz deve respeitar a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Qualquer cessar-fogo ou trégua deve fazer parte de um processo que leve a um acordo de paz abrangente. Nossa abordagem conjunta consiste em alcançar a paz por meio da força. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia vão discutir hoje um plano de paz para a Ucrânia. A reunião extraordinária do Conselho da UE foi convocada pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. A reunião será realizada em formato virtual. Lembre que os EUA e a Ucrânia, durante as negociações em Genebra, elaboraram um novo acordo de paz com 19 pontos. As questões mais sensíveis do ponto de vista político foram deixadas para consideração dos presidentes de ambos os países. O Reino Unido está pronto, junto com a UE, para financiar a Ucrânia com base nos ativos russos congelados. Foi o que declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante uma reunião online da Coalizão dos Interessados, na véspera. Ele destacou que é necessário apoiar a Ucrânia justamente agora, para que ela possa continuar lutando. Segundo Starmer, esse apoio exige decisões urgentes em questões como financiamento e oportunidades futuras. O Reino Unido está pronto para cooperar com a UE na oferta de apoio financeiro, com base no valor dos ativos imobilizados.
Essa é a melhor maneira de mostrar a Putin que ele deve negociar e não tentar ganhar tempo. Todos nós vimos os ataques que continuam dia após dia, noite após noite, extremamente intensos na última semana. Por isso, o Reino Unido fornecerá em breve mais mísseis de defesa antiaérea. Peço a todos que também façam um esforço e avaliem que apoio adicional podem oferecer, especialmente agora que estamos entrando no inverno. A UE está trabalhando em um plano B caso o empréstimo de reparações à Ucrânia não dê certo. Quem informa isso é o político. Segundo a publicação, isso é necessário para que Kiev não fique sem financiamento no início de 2026. Estão falando de um empréstimo de reparação no valor de 140 bilhões de euros. Mas na Bélgica, onde está armazenada a maior parte dos ativos russos, há preocupações quanto à responsabilidade jurídica das consequências dessa decisão. Mesmo assim, a União Europeia está buscando maneiras de resolver essa questão para que os líderes do bloco possam aprová-la na cúpula de 18 de dezembro. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.